Fala pessoal, nossa aula de hoje será uma aula sobre ciclones e furacões. Uma aula que o pessoal acha sempre muito interessante em função do tema, ciclones e furacões, beleza? O que são os ciclones e os furacões? São movimento, os dois processos, movimento ascendente do ar influenciado pela maritimidade. Influenciado pela maritimidade. Isso é o que nós chamamos de ciclone ou furacão. Movimento ascendente, ou seja, subida do ar atmosférico, e esse movimento de subida do ar atmosférico é influenciado pela maritimidade. Quais são as condições de existência dos ciclones e furacões? Muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Muita. Repara o seguinte, para se formar um ciclone e um furacão, nós precisamos da influência da maritimidade. Significa que para sua formação, precisamos de água quente, uma água com temperatura a partir dos 27 graus. Então, para existir ciclone e furacão com esses nomes, e daqui a pouco eu falo sobre a nomenclatura deles, para que eles existam, a gente precisa da influência da maritimidade e com a temperatura da água igual ou superior, de preferência superior a 27 graus. Isso quer dizer que só existem ciclones e furacões quando eles são formados sobre o oceano, maritimidade, com água quente. E em função dessa água quente, nós tenhamos elevada evaporação da água. Então, repara, ambiente marítimo com água quente caracterizado por elevada evaporação. Acompanhe o raciocínio a partir de agora, como que se forma um ciclone ou um furacão. Primeira coisa, nós precisamos ter a influência da maritimidade. Então aqui existe o oceano, beleza? Temperatura da água desse oceano a partir de 27 graus. Por que a gente fala a partir de 27 graus? Porque a partir dessa temperatura, a taxa de evaporação ela aumenta e a gente vai entender daqui a pouco por que a evaporação é importante. E a partir de 27 graus, passa a ter, a sofrer, a influenciar de maneira muito intensa as características da atmosfera imediatamente acima do oceano. Então, quando a água está quente, a partir de 27 graus, significa que ela vai aquecer a temperatura do ar atmosférico imediatamente sobre o oceano, uma interação oceano-atmosfera. Quando a temperatura do ar atmosférico fica alta, porque a temperatura da água está alta, forma-se, configura-se um centro de baixa pressão atmosférica. E esse centro de baixa pressão, que é o ar quente, produz o movimento ascendente do ar. Aí a gente volta aqui na definição, movimento ascendente do ar influenciado pela maritimidade, água quente, produzindo um centro de baixa pressão. Esse ar atmosférico, ele ascende, ele sobe na atmosfera e ao subir, carregando grande quantidade de vapor de água, na medida em que ele sobe, esse vapor de água começa a condensar, produzindo nuvens. Agora é que a gente consegue entender o papel da evaporação dessa água quente na formação dos ciclones e furacões. Quando esse vapor de água começa a condensar, esse processo de condensação é caracterizado pela liberação de energia. Então, a condensação da água, ela é marcada, para quem gosta de química, aí, pelo ΔH negativo, ou seja, ela libera energia para o ambiente. Então, quando a água
condensa, ela fornece energia. Só que nesse caso aqui, o vapor de água, quando condensa, ele transfere energia para o ambiente. Esse ambiente é a atmosfera. Então, o processo de condensação de uma quantidade de vapor de água muito grande, porque a água estava quente, o processo de condensação fornece energia para a atmosfera. Que energia é essa? É a conhecidíssima energia cinética. É calor sendo transferido do vapor de água para a atmosfera, o que produz uma dinâmica, um movimento mais intenso da atmosfera, ou seja, quanto mais água quente, mais evaporação. Quanto mais se evapora, mais condensa a água em altas camadas da atmosfera em função da redução da temperatura. Quanto mais condensa, mais energia é fornecida para a atmosfera, a água libera essa energia no processo de condensação, e essa energia faz com que o movimento do ar atmosférico ascendente fique cada vez mais intenso, uma vez que o ar tende a ficar cada vez mais quente. Significa que quanto mais intensa for a dinâmica, maior vai ser a velocidade do ar atmosférico. E aí o que vai acontecer? Esse ar atmosférico ele vai subir, ganhando energia em função da rotação da Terra. Ele vai subir de maneira que ele se caracterize como uma espiral. Então ele vai subir girando, isso em função da rotação da Terra que produz esse movimento giratório no ar. O movimento ascendente acontece por causa da alta temperatura e o ganho de velocidade, ou seja, ele começa com uma velocidade relativamente baixa, ele vai ganhando velocidade em função da condensação. Por isso a maritimidade é importante, porque quem fornece a energia para o ar atmosférico se transformar num ciclone ou num furacão, que é um movimento em alta velocidade, é o vapor de água. Quando essa água condensa, então, o ar desloca em altas camadas da atmosfera para porções mais inferiores, ele entra em contato com a água quente novamente, e ao entrar em contato com a água quente, o resultado é que nós teremos a configuração de um grande sistema de convecção na atmosfera, produzindo e retroalimentando, cada vez que encontra com essa água quente, um movimento ascendente com ganho de vapor de água, com condensação e com ganho de velocidade. Esse é um sistema de convecção que produz ciclones e furacões, que para existirem demandam de alta velocidade do ar. E aí é que está o detalhe. Quando a gente trata de alta velocidade do ar, existe uma diferenciação a partir da velocidade. Olha a curiosidade, tá? Se a gente tiver um movimento giratório em espiral desse ar com uma velocidade inferior a 117 km por hora, então a referência nossa de velocidade é 117 km por hora, esse sistema atmosférico recebe o nome de tempestade tropical. Até 117 km por hora, muita chuva por causa da condensação, chamado tempestade tropical. Vocês estão vendo aí na tela agora um gráfico demonstrando para a gente os níveis de classificação dos ciclones e furacões de acordo com a velocidade do ar, porque quando ele supera os 117 km por hora, significa que esse sistema ele passa a ser chamado de ciclone ou furacão, sendo que esse ciclone ou furacão ele vai ser classificado do nível 1, está aí na tela de vocês, até o nível 5, quando a velocidade é muito elevada. Para se ter uma ideia, o ciclone ou furacão mais forte que já existiu na história, está na tela agora, ele aconteceu no ano de 2017, que foi o furacão Irma, que ele conseguiu sustentar pela primeira vez na história uma velocidade superior a 290 km por hora, foram na verdade 298 km por hora, por mais de 24 horas.
ele conseguiu sustentar 298 km por hora por mais de 30 horas. Então ele é considerado o furacão ou ciclone mais intenso da história. Ele não foi o mais veloz, já aconteceram casos superiores a 300 km por hora, mas ele foi o que sustentou velocidades mais altas por mais tempo, acontecendo na região do Caribe e na Flórida, nos Estados Unidos. Isso é um furacão, vocês acabaram de ver a imagem dele. Esses furacões, eles podem chegar a ter no topo dele, uma vez que ele acontece de forma cilíndrica, a base menor e o topo maior, eles podem chegar a ter no topo deles um diâmetro de até 3.000 quilômetros. Só para ter uma ideia, o Brasil de norte a sul, ele tem mais ou menos 4.000 quilômetros. Então eu estou falando de um sistema atmosférico que ele pode abranger quase todo o território brasileiro, como influência em função da sua dinâmica muito intensa e com alta velocidade. Bom, a maior ocorrência desse sistema acontece em regiões mais quentes, por isso a maior ocorrência dos ciclones e dos furacões está na zona intertropical. Vocês também estão vendo aí agora um mapa mundi mostrando para a gente as principais rotas na zona intertropical de ocorrência de furacão. A gente tem rota no Oceano Índico, litoral da África, no Oceano Pacífico, região asiática, próximo ao Japão e etc. E temos a principal rota de furacão, vocês viram aí no mapa, que está na região do Caribe, América Central e Caribe. Por que essa região é considerada a principal rota de furacão do mundo? Porque existe uma corrente marítima que ela se forma no litoral africano e ela desloca da África em direção ao norte da América do Sul. Vocês estão enxergando aqui o norte da América do Sul, América Central, Caribe, com as ilhas de Cuba e etc., e a região da Flórida, nos Estados Unidos. Existe uma corrente marítima quente que ela recebe o nome de corrente norte equatorial. Essa corrente marítima é a corrente mais quente dentre os fluxos de água oceânica que existem. A temperatura dela média é superior a 30 graus. Então é uma água muito quente, fornecendo grande quantidade de energia e vapor de água para a atmosfera. Quando ela chega na região do Caribe e América Central, ela é desviada e se transforma ainda como uma corrente quente na famosíssima corrente do Golfo, que vai fazer chover, para ter uma ideia, lá na Inglaterra, porque ela chega quente na região do Reino Unido. A corrente norte equatorial com a corrente do Golfo são as correntes marítimas mais quentes que existem no planeta Terra. O que vai acontecer? Uma água com alta temperatura e alta taxa de evaporação é o prato cheio para a configuração dos furacões e ciclones, que eles começam sobre o Oceano Atlântico normalmente como tempestade tropical, e na medida em que eles vão deslocando, ganham umidade, ganham energia em função da condensação, e eles vão aumentando de tamanho e de intensidade e deslocando em direção à região do Caribe, pegando aqui algumas ilhas caribenhas, pegando Porto Rico, Haiti, Cuba e etc., e podem chegar, como normalmente chegam, na região dos Estados Unidos, com grande intensidade e com alto poder destrutivo. Por isso que eles normalmente começam como tempestade tropical com velocidades inferiores e ganham velocidade na medida em que deslocam por águas quentes em função da condensação da água, do vapor de água que fornece energia, e aí transforma-se de uma tempestade tropical em um ciclone ou furacão quando ultrapassam 117 km por hora. Sendo assim, eles têm maior ocorrência, além da água estar quente, a ocorrência ela se transforma numa intensidade maior, ocorrência, nas estações de ano mais quentes. Então a ocorrência ela é maior no verão nessas regiões. Como a gente está falando do hemisfério norte, o verão nessas regiões ele acontece entre os meses de junho e o mês de setembro. Só que aí mantém-se temperaturas da água elevada até próximo de novembro, que é a estação dos furacões. Beleza? Quais são as principais consequências desse fenômeno? Em qualquer lugar que ele aconteça, tá? As principais consequências. A primeira delas é redução do turismo, principalmente
porque normalmente eles acontecem em regiões litorâneas. Eles podem acontecer em alto mar e atingir regiões litorâneas. No caso do Caribe e América Central, impactam diretamente no turismo da região, porque de junho a novembro o fluxo de turistas para essa região é muito menor em função da ocorrência da temporada dos furacões. E o impacto sobre infraestruturas. A destruição de linhas de transmissão de energia, destruição de portos, aeroportos, casas, hotéis, edifícios, que gera, por consequência, a perda de vidas humanas. Perda de vidas humanas. E aí merece uma observação. Todo furacão e ciclone ele recebe um nome de pessoa, isso desde o início do século XX. E o nome ele segue a ordem alfabética. Então, o primeiro furacão ou ciclone da temporada é batizado com a letra A, o segundo furacão com a letra B e assim sucessivamente, completando o alfabeto. Como existem mais de 800 furacões nas temporadas mundiais, em todas as rotas, significa que eles rodam o alfabeto várias vezes ao longo do ano. Se um furacão desse provoca perda de vidas humanas, o nome que esse furacão tem nunca mais será dado a nenhum outro furacão. Por exemplo, aconteceu um furacão no início dos anos 2000, chamado Katrina, que matou milhares de pessoas ao longo do Caribe e nos Estados Unidos. Nunca mais nenhum furacão na história receberá o nome de Katrina quando provoca perda de vidas humanas. E o nome ele é sempre alternado entre um nome de homem, um nome masculino e um nome feminino. Então, furacão Katrina, furacão Andrew, são furacões, furacão Irma. Então, ele vai alternando, na ordem alfabética, claro, o nome de um homem e um nome de mulher, um nome masculino e um nome feminino. Outra curiosidade é que os furacões, eles produzem menos perdas de vidas do que os terremotos, porque os furacões são previsíveis e os terremotos não. Então, os terremotos matam mais gente que os furacões, apesar dos furacões serem mais comuns em grande intensidade do que os terremotos, mas a previsibilidade acaba facilitando a manutenção das vidas humanas em grandes áreas. Bom, a nomenclatura, eu já falei da curiosidade dos nomes alternando, nomes femininos e masculinos, seguindo a ordem alfabética. Só que a nomenclatura ela tem uma outra curiosidade. Primeiro, eles são chamados de furacão, os ciclones não. Essa dinâmica atmosférica ela é chamada de furacão quando ela acontece na América do Norte e no Caribe. Então, esse sistema que eu estou colocando aqui para vocês, ele é chamado de furacão. Ele é chamado de tufão, que é exatamente o mesmo sistema quando ele acontece na Ásia. Então, lá no Japão, por exemplo, eles vão dar o nome de tufão para exatamente esse mesmo sistema atmosférico. E recebe o nome de ciclone, um ciclone, qualquer centro de baixa pressão, qualquer centro de baixa pressão, que são essas depressões atmosféricas no oceano. Então, ciclone é o nome mais genérico, furacão na América do Norte e tufão na Ásia. Todos os três, ciclones, tufões e furacões, eles têm exatamente a mesma dinâmica, só muda o nome pela região onde eles acontecem. Existe uma diferença fundamental, terminando a explicação, para os tornados. Os tornados são um sistema atmosférico similares ao sistema atmosférico dos ciclones, tufões e furacões, porém, eles acontecem sobre o continente. Beleza? É quando nós temos sobre o continente um ar muito quente, que produz um movimento ascendente muito rápido e no movimento giratório em função da rotação da Terra. Os tornados eles são menos fortes que os furacões, porque eles não têm vapor de água fornecendo energia, mas eles podem produzir estragos também. Beleza? Abraço, pessoal!